Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quinta-feira. E fica aí a grande pergunta, será que hoje finalmente o Vasco vai apresentar os seus primeiros reforços para 2023? Porque, meus amigos, não é só de diretor técnico e treinador que se faz um elenco não, muito pelo contrário, passa longe disso. E para um time que vai contratar 15 jogadores para a próxima temporada, a gente olha o relógio e vê que o Vasco realmente está bastante atrasado. Enfim, iremos falar sobre isso, porque sim, a expectativa é que reforços venham a ser anunciados nessas próximas horas, pelo menos 2. Iremos trazer tudo o que está acontecendo a vocês, principalmente, é claro, sobre Pedro Raul. As notícias que nós temos finalmente neste Acorda Vascão é que, de fato, tá muito próximo, tá tudo certinho e agora só resta o anúncio. Além disso, vamos falar sobre uma proposta confirmada pelo Diego Valois, proposta também confirmada pelo uruguaio Franco Fagundes, proposta também pelo Wesley, atacante do Palmeiras, que está aí no radar do Gigante da Colina. E vamos falar também sobre Alex Teixeira, uma situação que preocupa o torcedor vascaíno. Mas enfim, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vou pedir a sua inscrição. Neste momento de gravação estamos, com 66.400 inscritos. Queremos muito mesmo, ainda hoje, nesta quinta-feira, chegar aos 76.500 inscritos. Então contamos com você. Ou seja, se inscreva aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco e deixe aí também nos comentários o que você acha da chegada tanto do Patrick de Luca quanto também do Pedro Raul, os dois primeiros reforços que serão anunciados pelo Vasco muito provavelmente nesta tarde de quinta-feira. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, eu já quero começar aqui falando sobre o assunto que mais interessa ao torcedor. Porque a gente vai ficar num ditado até mesmo mais popular, né? Rodando aqui em volta do rabo, com relação a tipo, vamos ficar falando sobre sondagens, mas aquilo que mais importa é quando ela fecha, meus amigos. Quando, de fato, o reforço é anunciado. A gente vai especular, a gente vai falar sobre interesse, a gente vai falar sobre negociações, vamos falar sobre movimentações, mas o que você, torcedor vascaíno, quer saber é quando o contrato é assinado e o jogador é anunciado. E essa parte finalmente, depois de tanto tempo, chegou para 2 atletas. Eram para ser 3. Era para ser tanto Patrick de Luca quanto Pedro Raul, quanto também Júnior Urso. Porém, apenas 2 serão anunciados. O volante Patrick de Luca, do Bahia, e também o atacante vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul. Os 2 serão os primeiros reforços do futebol do Vasco para 2023. A expectativa é que eles venham a ser anunciados nestas próximas horas de quinta-feira. Inclusive, ontem a gente já trouxe para vocês no Boa Noite Gigante, o Patrick de Luca já se despediu do Bahia através das redes sociais. O contrato com o clube baiano se encerra no final desta temporada. Já se encerrou, inclusive, ele ficando livre no mercado, vai fechar um contrato com o Vasco da Gama. Não temos informações do tempo de contrato que foi assinado pelo Patrick de Luca com o Vasco, mas será um reforço, cria das categorias de base do Palmeiras, que chega para reforçar o profissional do Cruz Maltino. E além disso, outro nome, e é claro, mais importante, na minha opinião, com todo respeito a outros atletas que irão chegar, será a base desse elenco do Vasco para 2023, será o grande pilar ofensivo, será o grande reforço, será a grande contratação, que é o Pedro Raul. Pedro Raul será um jogador do Vasco, ele inclusive já está no Rio de Janeiro, chegou no Rio neste último final de semana, ontem publicou foto treinando numa academia no Recreio dos Bandeirantes, na zona norte do Rio, treinou na academia For Health e Performance, então realmente está focado, está treinando aí de maneira individual, pensando já na pré-temporada que estará, realizando com o Vasco da Gama. Tivemos a confirmação, exames foram realizados, exigências burocráticas foram superadas e o documento já foi enviado ao Caxiua Reysol. O Vasco nunca esteve tão perto como agora de anunciar a contratação do Pedro Raul. Após alguns ajustes que aconteceram nesta última quarta-feira, no caso ontem, ajustes esses
contratuais. A diretoria vascaína já trocou o documento com o clube japonês e agora aguarda o retorno da papelada para sacramentar a operação. Inclusive trazendo mais detalhes sobre isso. Pedro Raul vai assinar um contrato com o Vasco por 3 anos, exatamente até dezembro de 2025. O Vasco irá pagar 2 milhões de dólares, algo em torno aí de 10 milhões e meio de reais, para ter o atacante de 26 anos. Então, na boa, né? Uma das melhores contratações do Vasco nesses últimos anos, é a minha opinião. Lucas, para você, qual além do Pedro Raul seria um grande nome que foi contratado? Eu vejo o Fred Guarim, eu vejo o Germancano e não vejo mais ninguém, principalmente após aquela era de 2017, onde o Vasco conseguiu chegar à Libertadores. Antes deles, na minha opinião, o último grande reforço do Vasco havia sido o Nenê, na época do Eurico Miranda. Após a época do Eurico, chegou de fato o Guarim, que chegou com status, mas com uma dúvida muito grande, por ser um atleta de certa forma já no final de sua carreira, e desempenhou muito bem, mas por pouco tempo. O Cano chegou e realmente jogou muita bola, foi o artilheiro do Vasco no ano, encantou o torcedor vascaíno, mas não chegou com esse status de grande craque, e o Pedro Raul chega com esse status, chega com o status de grande jogador, e diferente do que aconteceu com o Guarim, diferente do que aconteceu com o Nenê lá em 2015, diferente do que aconteceu até mesmo com o próprio Max Lopes, que era um atacante argentino, ele chega num momento de ascensão na carreira. É diferente de Nenê, diferente do Guarim, diferente do Max Lopes, que chegava num momento de descenso, se é assim que eu posso falar, né, de decadência, momento em que eles já estavam realmente chegando ao término da sua carreira. O Pedro Raul está em processo de chegar ao auge, então a expectativa é que ele até mesmo evolua os seus números do que aconteceu com relação ao que aconteceu, na última temporada. Então é uma baita contratação, um baita reforço do Vasco para 2023. Quando é para criticar, criticaremos, mas quando for para elogiar, elogiaremos. Então, ó, parabéns Paulo Brax, parabéns Abel Braga, parabéns 777, um baita reforço que o Vasco fechou para 2023. Mas não para por aí. O Vasco vai atrás de novos nomes. E ontem tivemos mais informações sobre 2 atletas. A gente vai apurar com toda certeza nesta tarde de quinta-feira e trazer a vocês mais notícias sobre isso. Quero falar primeiramente sobre Franco Fagundes, um nome que já circulou há algum tempo atrás e voltou a circular com bastante força. Lucas, quem é o Franco Fagundes? Franco Fagundes é um atleta de apenas 22 anos, 1,87 m, uruguaio, atacante, que atua principalmente como centroavante, tem contrato com o Uruguai até 2024 e atua no profissional do Nacional do Uruguai, o maior clube do futebol do seu país desde a última temporada. Já são 43 partidas pelo Nacional e 12 gols marcados, porém, com todo respeito, vai muito além do que gols. O Franco Fagundes é um grande jogador. Se você tem um tempinho, vai dar uma olhada no vídeo dele. Encanta, essa é a grande realidade. Você ver o Franco Fagundes jogar encanta qualquer torcedor vascaíno. Então, não perca, dá uma olhada, porque eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Qual é a informação que temos sobre este atacante? A notícia que chegou a nós nas últimas horas desta quarta-feira é que o Franco Fagundes teria recebido uma proposta do Vasco da Gama. Não o Franco Fagundes em si, mas o próprio Nacional do Uruguai teria recebido esta proposta. E agora o Vasco da Gama aguarda uma resposta do Nacional com relação àquilo que foi ofertado. A informação que a gente tem é que a pedida hoje do Nacional do Uruguai pela contratação do atleta gira algo em torno de 8 milhões de euros. É muita grana, algo em torno de 50 milhões de reais para ter o Franco Fagundes, e o Vasco estaria disposto não a pagar esse valor, mas algo parecido pela contratação do atleta. O Vasco enfrenta muitas concorrências de clubes da MLS, Liga do Futebol Norte-Americano, da Itália, da França e do Real Betis na Espanha. Então, torcedor, imagine se o Vasco entrando numa disputa no mercado pela contratação de um atleta com clubes da MLS, clube da Itália, clubes da França e Real Betis da Espanha e conseguir sair na frente, já é uma grande resposta que o Vasco estará dando no mercado. E aí eu volto a falar o que eu acabei de trazer a vocês com a informação do Pedro Raul. Quando é para nós elogiarmos, elogiamos. E quando é para nós criticarmos, criticaremos. Essa é a grande realidade, e caso o Vasco consiga, mesmo diante desses vários interesses, dessas concorrências que vai enfrentar no mercado, a contratação, a compra em definitivo do Franco Fagundes, estaria aqui elogiando, estaria aqui aplaudindo, estaria aqui de fato batendo palmas, pois seria um reforço de peso também para esta temporada de 2023. E outro nome, com características não semelhantes, mas
um jogador que atua no último setor de campo com o Franco Fagundes é o Diego Valois, uma figurinha repetida aqui nos nossos últimos vídeos. O que acontece? Foi confirmado ainda mais que o Vasco de fato fez uma proposta oficial ao atacante. Inclusive a última informação que temos é que o Vasco teria sido o único clube a formalizar algo pelo atacante colombiano. O presidente do Talleres afirmou que o Cruz Maltino ficou inclusive de fazer uma nova investida nesses próximos dias. O Vasco ofereceu 2 milhões de dólares, porém o Talleres pede 9 milhões de dólares, uma grana 5 quase vezes maior do que aquilo que o Vasco ofereceu. Ou seja, o Vasco ofereceu 10 milhões e o Talleres pede 50. Então acho que teria que aumentar muito esse valor oferecido. O Vasco estaria até tentando chegar a um meio termo nas negociações, chegou até mesmo a oferecer o meio-campo chileno Carlos Palacios por uma negociação em troca, mais grana, porém o presidente do Talleres não aceitou, a proposta logo de imediato foi recusada e agora o Vasco trabalha de uma outra maneira, investindo um valor um pouquinho maior para tentar a contratação desse grande atacante destaque do Campeonato Argentino, vestindo a camisa do Talleres, no caso um dos clubes que não é da elite, mas é um dos clubes que vem se destacando demais nas últimas temporadas e inclusive nesta última com a participação do Diego Valois, outro atleta que ao lado do Franco Fagundes recebeu proposta do Vasco da Gama. E a expectativa, inclusive, além desses nomes, é que o Vasco também possa fazer uma oferta por um outro atleta nesses próximos dias. Ainda não fez, mas ela pode vir a ser formalizada pelo atacante Wesley, do Palmeiras. O Palmeiras decidiu que vai vender o Wesley. Vasco, Bahia, Cruzeiro hoje, esses três clubes que subiram da Série B para a Série A, estão interessados na contratação do jogador e já negociam hoje com o staff do atleta. O atacante já falou, inclusive, com a diretoria do Palmeiras, que realmente vê com bons olhos essa transferência, essa mudança de ares para 2023, a expectativa é que, como aconteceu no caso com o Franco Fagundes, com o Diego Valois, uma proposta também possa vir a ser formalizada nos próximos dias pelo atacante. Mas fica tranquilo que a gente vai entrar em contato com o staff do jogador nesta tarde de hoje, buscar novas informações e trazer a vocês o que de fato está acontecendo. E para finalizar o vídeo, gente, falar sobre Alex Teixeira. Confirmado, o Vasco de fato fez uma proposta de renovação pelo jogador. Uma proposta de 1 ano, com o mesmo salário que o Alex Teixeira recebeu nesta última temporada de 2022. O atacante não entende aí realmente o que está acontecendo, pois a situação para ele é a seguinte: já que o Vasco me ofereceu um contrato de mais 1 ano, com o mesmo valor salarial, a 777 não acha, né, no caso, isso é eu falando como o próprio Alex Teixeira está pensando, não acha que eu deva permanecer para a próxima temporada. O Alex Teixeira acredita que os valores deveriam ser reajustados, pois ele acabou subindo com o Vasco da Gama em 2022, subindo para 2023 a Série A do Campeonato Brasileiro, e por não ocorrer exatamente esse reajuste, de mesmo que pouco, um aumento salarial, ele se vê fora do projeto da 777 para 2023 e por isso deve deixar o clube. Ou seja, o Alex Teixeira não se sentiu valorizado, não se sentiu ser uma peça importante. E realmente é a grande realidade. Hoje o Vasco, por tudo que o Alex Teixeira apresentou dentro de campo, não o considera uma peça importante para 2023. Inclusive já está na mira do Corinthians e do Cruzeiro. A expectativa é que ele possa inclusive vestir a camisa de um desses dois clubes no ano de 2023. Vamos esperar. Fico triste, fico chateado. Acredito sim que ele poderia ser uma peça importante para a próxima temporada, mas o Vasco não faz questão de sua permanência. Lembrando, a 777 desde o início deixou bem claro, o foco serão jovens. Alex Teixeira, gente, tem 32 anos e realmente foi muito abaixo do que era esperado por um jogador do cacife que ele é nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se for tratar por equivalência, se ele foi mal numa Série B, imagine em uma Série A. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta, aliás, o Acorda Vascão, né? Onde eu tô com a cabeça, o Acorda Vascão é o sono batendo, o horário, realmente já são quase 3 horas da manhã aqui. Gravo esse vídeo sempre esse horário pra você. Então, de fato, esse foi o primeiro vídeo, o Acorda Vascão, com as últimas informações desta quarta-feira à noite e as primeiras desta quinta-feira de manhã. Conto com seu apoio, conto com seu like, conto com seu gostei. Fique com Deus, um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaína.